Hoje a gente vai ter uma aula bastante pragmática do Zohar sobre como é que a gente às vezes justifica as nossas atitudes quando a gente não quer fazer algo que é o bom ou que é o correto. E na verdade como a gente não devia fazer isso na nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, começo pedindo desculpas que eu não coloquei o vídeo de ontem. As segundas-feiras estão um pouquinho complicadas, mas com fé em Deus vai melhorar. Isso volta ao normal. Mas vou fingir que eu coloquei, tá? Então por isso que eu vou falar, continuamos a leitura. Essa semana continuamos a leitura da porção de Beloterra e hoje estamos focando nos parágrafos de 83 a 85 do Zohar, 8º ano de leitura. Bom, então por que eu disse que a lição do Zohar é bastante pragmática? Que é o seguinte, o Zohar está falando de um caso assim. Às vezes eu sei o que é o correto, né? Eu sei o que é algo de bom que eu tenho que fazer, mas eu não faço, ou não quero fazer. E aí para isso, né? Para ficar, digamos, com a cabeça menos culpada, com a consciência menos culpada, eu começo a justificar o fato de eu não fazer. Eu começo a inventar desculpas, né? Para ir dormir com a cabeça mais tranquila, né? E falar assim, não, eu não fiz tão errado, vai. A minha escolha foi certa. E aí o Zohar está falando, não faça isso. Não faça esse tipo de coisas, né? Não fica justificando o fato de você não ter feito o correto. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que o Zohar dá, né? Bem concreto. Sabe o que o Zohar diz? Seja sincero, né? Seja honesto consigo mesmo. Fala assim, ó, eu sei o que é o correto, eu sei o que é o bom e eu não quero fazer. Pronto. Né? Seja honesto consigo mesmo, fala que você é humano, reconheça que você é humano e que às vezes você simplesmente não está com vontade de fazer o correto e de fazer o honesto. Que às vezes te dá vontade de ser transgressor, digamos, né? De fazer o que a lei não permite, de fazer o oposto do que é o correto, de fazer o oposto do que a moral e a ética estão pedindo. E por que isso é importante, o Zohar diz, né? Para você ser autêntico consigo mesmo e você conectar com uma energia de verdade, né? Que a gente chama na Kabbalah Emet, e não ficar conectando com uma energia de desculpa, de justificativa, né? E você acaba se ocultando de você, né? Você acaba fingindo para você uma coisa que você não é, entendeu? Não entra nesse tipo de comportamento, o Zohar está falando. Seja autêntico, se você não tiver vontade, não faça. Aí, vamos lá, para o caso concreto que o Zohar está falando. O Zohar está analisando aquela passagem que nem é muito de números, mas ele retoma, né, uma passagem lá de trás, quando o povo de Israel estava lá no Egito, né, ainda escravizado, construindo as cidades egípcias, e eles estão lá fazendo então os tijolos, e na época que Moisés chega, o faraó manda o povo trabalhar mais, né, trabalhar dobrado e fazer mais tijolos. E aí aparece lá uma passagem, o Zohar está analisando, e aí o Zohar fala o seguinte: tem algumas pessoas que justificavam que, como elas estavam muito atarefadas, né, elas precisavam fazer muito tijolo e estavam com a carga de trabalho aumentada, elas não tinham tempo para fazer o bem, né? Então o Zohar diz que algumas pessoas são assim na vida, né? Elas justificam que elas não podem fazer caridade ou que elas não podem fazer um ato de bondade porque elas estão muito atarefadas. Bom, isso por si só já é um literal que acontece algumas vezes, né? A gente fala, eu não posso ajudar os outros porque eu tô com muita coisa na cabeça, né? Porque eu tô muito ocupado. Mas o Zohar diz que nem é disso que a gente tem que tratar. Ele fala o seguinte, quer ver? Que isso acontece quando às vezes a pessoa fala o seguinte: eu não vou, por exemplo, pagar o que eu devo, pagar os meus impostos, tá? Porque eu sei que, por exemplo, se eu pagar, vão, desviar o meu dinheiro. Se eu pagar os meus impostos, não vão aplicar os impostos onde devem, né? Meus impostos vão ser roubados, o dinheiro do meu imposto vai ser roubado, vai ser desviado, vai para corrupção, ou, por exemplo, o imposto seria para educação, para saúde, para consertar buracos na rua, e não vai ser usado para isso. Então, eu não vou pagar o imposto, eu vou desviar, eu vou sonegar. O Zohar está falando, não faça esse tipo de coisa, repita, né? Se você não quer pagar o imposto, o Zohar diz o seguinte: seja honesto. Fala, eu não vou pagar o imposto porque eu não vou pagar, porque eu acho que não vou pagar, né? Porque não devo pagar. Mas não fica dando desculpa, entendeu?
Se você acha que não tem que fazer um bem, voltando ao primeiro caso literal, né, que você não tem que doar porque você não quer dar caridade, porque alguma coisa assim, seja honesto e fala o motivo. Fala, olha, eu sou egoísta, eu sou apegado às minhas posses, eu gosto muito do dinheiro, para mim é difícil abrir mão do dinheiro e doar para os outros, mas não fica dando desculpa, não fica falando, eu não vou doar porque eu estou ocupado com o meu trabalho. Tá? Então percebe que a questão do Zohar é você entrar em contato, como eu falei, com um traço de verdade em você e assumir o seu lado difícil, né? Por que você tem alguma dificuldade em fazer um lado bom ou um lado correto e não ficar usando isso de justificativa. Só para encerrar o vídeo, né? Agora pensando no contraponto, se você de fato, vamos supor o caso do imposto que eu falei, tá? Se você de fato fala o seguinte, tá, eu não vou fazer alguma coisa, não vou pagar o imposto, porque eu realmente acho que se eu pagar o meu dinheiro vai ser desviado, vai ser roubado, que eu já ouvi muita gente falando isso no Brasil, aí até você está sendo honesto na visão do Zohar, né? Você está justificando. Mas ainda assim o Zohar diz que, na verdade, não caberia a você fazer esse tipo de escolha, né? A lei te pede que você pague o imposto, que você cumpra seu dever, digamos assim, e se vão desviar o dinheiro ou não, não é uma questão sua, né? A gente sabe que a rigor não é uma questão sua. Então, você como cidadão, né, tem que pagar o seu imposto. E se vão desviar, digamos, a consciência é da pessoa que desviou, né? Se vão roubar, é do outro. Você também não deveria ficar usando isso como justificativa para falar, eu não vou pagar porque eu sei que vão desviar. Primeiro que você não sabe realmente se vão desviar, ou se o dinheiro que você pagou não vai para a saúde, para a educação e tudo mais, tá? Agora, vamos supor que realmente desviem, é isso que eu estava querendo chegar, tá? Vamos supor que você viva num lugar que você tem certeza que o dinheiro vai ser desviado, que o nível de corrupção é enorme, tá? Nesse caso, você estaria sendo autêntico, né? Você falaria, eu não vou pagar porque eu sei que vai ser desviado, tá? Mas o Zohar diria, nesse caso, você ainda assim não poderia usar isso como uma desculpa para não pagar. Percebe? Porque você tem que cumprir o seu dever. Então, o Zohar está abordando duas coisas aqui. É importante você ser autêntico, mas também não usar essa autenticidade para se eximir da lei. Percebe? Os dois pontos que o Zohar está falando é isso. Não usar desculpas para não cumprir a lei e não usar a verdade para também não cumprir a lei. Quando você consegue fazer uma conjugação desses dois atos, você conecta com uma energia, portanto, de autenticidade, de verdade, de transparência e que no fim das contas te deixam em contato consigo mesmo e te fazem crescer num sentido espiritual. E aí o Zohar diz que na verdade então não tem nada a ver com o mundo lá fora. Não estamos falando de você estar cumprindo leis ou não, de você ser um bom cidadão ou não. Isso é quase como se fosse um detalhe. Tá? Se você vai fazer isso ou não. Isso é você com você e a pessoa com a consciência dela. Como eu falei, os políticos se vão desviar o dinheiro ou não. Mas a questão é você com você, né? Se você está conectando com essa energia que te faz crescer espiritualmente ou com uma energia que faz você não se conhecer, se ocultar e mentir para você mesmo. Um bom dia a todos e tudo de bom.